O react que eu vou fazer hoje, gente, é uma coisa mais tranquilinha, tá? Eu quero assistir esse vídeo, que é um vídeo antigo, tá bom? O meu problema com o Yu-Gi-Oh! Uma coisa que eu vejo, esse vídeo tem um ano já, mais de um ano. Já tá anotado, na época que eu pensei em fazer um react desse vídeo na época, que tinha um monte de criador de conteúdo fazendo um react desse vídeo. Só que sei lá, eu vejo muita gente de fora do mundo do Yu-Gi-Oh! Fazendo reclamações do Yu-Gi-Oh! Né? E sinceramente chegam nos mesmos pontos. Alguns eu concordo, outros eu já tô de saco cheio de ver, e alguns outros eu acho que é tipo assim... Ok, se tu parar pra jogar Yu-Gi-Oh! Mesmo, talvez você entenda melhor essas coisas. Então vamos ver esse vídeo aqui agora, depois de 500 milhões de anos. Tá bom? Ele tem um disclaimer aqui, né? Tudo nesse vídeo são opiniões pessoais e não uma verdade absoluta. Óbvio. E é engraçado que a gente precisa falar o óbvio, né? É a opinião de um jogador de Yu-Gi-Oh!, a opinião de um fã da franquia e a opinião de alguém que nos últimos 2 anos tem voltado a conhecer o jogo. É tudo que mudou também. Esse vídeo, acima de tudo, é entretenimento e, claro, alguém falando sobre algo que gosta. Seja respeitoso nos comentários para com quem estiver falando com você. Eu agradeço. Bom vídeo. Tá, então já muda um pouquinho. Ele fala que voltou a jogar nos últimos 2 anos, né? Então ele voltou a jogar nos últimos 3 anos se ele manteve a jogatina dele depois. Eu não sou inscrito do canal, vou me inscrever, já vou deixar o like já. E eu quero ver se ele trouxe alguma outra coisa de Yu-Gi-Oh! Depois, né? Que acho que é um canal que posta poucos vídeos, né? Então dá pra achar rápido aqui. Não tem nada de Yu-Gi-Oh! Então ele não... Rick and Morty aqui. Ele não trouxe Yu-Gi-Oh! Novamente, não. Cadê o Yu-Gi-Oh! Aqui, inclusive, né? Ué, estranho, cadê o vídeo do Yu-Gi-Oh! Aqui? Tem um Pokémon GO 2022, 3 anos atrás, ué gente, cadê? Um ano? Gente, eu tô cego, eu acho que eu não tô achando a thumb do Yu-Gi-Oh! Dele aqui, tá aqui, ó, meu problema com o Yu-Gi-Oh! Esse Yu-Gi-Oh! Eu só botei o começo só, tá? Mas não assisti de fato, não. Ele não trouxe depois desse vídeo um outro vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Que ele fica até um bom vídeo. Depois de um ano, o que mudou? Mas vamos ver aqui, vamos conhecer ele primeiro. Vou botar a velocidade no e-mail, tá com cara de ser alguém que vai falar devagarzinho. Não sei porquê. Fiz um pré-julgamento, sorry. But. Tá, o disclaimer dele que a gente já falou. Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma ópera do diabo? Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. E que 2009, no próprio print dele, não 2019, 2009. Entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Yu-Gi-Oh! Também. E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos, você pode ter certeza de que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque, se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia... Ele tem um ponto muito bom. Yu-Gi-Oh! De fato fez o card game se tornar uma coisa... popular dentro até o limite do que o card game é popular, tá ligado? Principalmente aqui na nossa ótica sul-americana, né? No Japão, card games são populares, não sei exatamente qual motivo, né? Mas o primeiro grande card game, que eu não posso afirmar com certeza se é de fato o primeiro card game, foi Magic. Não é à toa que eu já falei, Yu-Gi-Oh! Só existe, né? Porque dizem as histórias que o Kazuki Takahashi, o criador do Yu-Gi-Oh!, né? Porque muita gente não sabe que ele é o criador do Yu-Gi-Oh! Então sempre quando eu falo o nome dele, eu completo, é quase o sobrenome, né? Kazuki Takahashi, criador do Yu-Gi-Oh! É o nome dele completo. Tá no RG. Recebeu uma negativa do próprio Magic, porque ele, quando criou o mangá do Yu-Gi-Oh!, ele queria ser o rei dos jogos e abordar várias coisas, mas em algum momento foi introduzido as cartinhas, que era Magic and the Wizard? Não era Magic and Mon... Eu não lembro qual era o nome do Yu-Gi-Oh! Dentro do Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Dentro do anime do Yu-Gi-Oh! Não se chama Yu-Gi-Oh! Se chama Duel Monster, mas teve um outro nome também no começo. Mas só completando, o Magic veio antes, o Magic já tinha popularidade. O Yu-Gi-Oh! Meio que tipo assim, boom, sabe? Ele é meio que talvez o card game 2.0 e hoje o Pokémon seja o card game 3.0, saiba. Ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque... Peraí, deixa eu ver aqui. A situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre... Eu quero só ver o meme.
Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque, por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível pra todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje Isso é um ponto do caralho, tá? Isso é de fato, pô, isso não como eu falei lá no começo que é só a opinião dele, mas isso acho que qualquer jogador que tenha... Porque tem uma galera do Yu-Gi-Oh! Que, desculpa a expressão, é bitolada em Yu-Gi-Oh! É inacreditável isso até. O cara come, dorme e sei lá, acho que a coberta da cama dele é a Maga Negra. Então, tipo assim, tem uma galera que não consegue ver outros card games e entender como funciona como é que seria? A indústria como um todo, né? E fica apenas com a ótica dele limitada ao Yu-Gi-Oh! E a galera que tem essa ótica limitada ao Yu-Gi-Oh! Acha que o Yu-Gi-Oh! É um bagulho absurdo do caralho e tal, sei lá o que, mas você precisa ver outros card games pra você começar a entender como os outros card games se estruturam, são monetizáveis, são mercados em si, né, pra você ter uma visão melhor. E o que ele falou é muito claro, tá ligado? Mas acredito que isso aqui deve ter sido um ponto que uma galera bateu nele. Tipo, de fato, o Yu-Gi-Oh! Não envelheceu muito bem. E é um fato, tá? Desculpa. E eu gosto de Yu-Gi-Oh!, tá? Só pra deixar bem claro. Dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram, não faz ideia dos novos animes que saíram, e principalmente não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, o jogo... Exato. Isso é interessante. Acabou em apenas um turno. E, sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Tem algumas culpas, sabe? Acho que por muito tempo ele também ficou numa parada tipo assim, não sei se eu poderia falar isso, mas uma vez eu ouvi da Devir, tá? De uma pessoa que trabalha na Devir, eu falei, olha, por que a gente não faz isso, que pode ser legal, entendeu? E tal, talvez possa furar um pouquinho a bolha, possa ajudar a chegar em algumas paradas. Eu apresentei umas ideias, sabe? Não eram projetos de fato, né? Mas eram ideias, por que a gente não faz isso, não faz aquilo? Aí ele respondeu, então, as ordens superiores, sempre quando chegam lá, eles argumentam da seguinte forma, mas não vendemos tudo? Pra que investir em marketing se a gente vende tudo? Mas se vende tudo porque geralmente o Yu-Gi-Oh! Se trabalha atendendo a demanda, né? As lojas fazem pedidos 6 meses antes da coleção, sem sequer saber o que vai ter dentro direito. E em cima desses pedidos eles produzem as cartas. Então, tipo assim, nessa lógica, sempre vai vender tudo. Até é pedido um pouco mais, sempre, porque sempre tem umas lojas que pedem um pouco a mais, umas coleções. Tem umas coleções que eles acabam sabendo que vão ter uma saída maior na hora ali, né? E tem uns lojistas que chegam aos 45 do segundo tempo querendo mais produtos. Mas isso é uma ótica Brasil mesmo, tá? O funcionamento do Brasil é assim. Não sei como é que é a nível global exatamente, mas isso me frustrou um pouco na época, sabe? Tipo assim, ouvir isso, tipo assim, mas a gente já vende tudo, pra que investir em marketing? Eu fiquei... Tá. Faz sentido numa ótica em você quer só encher o cu de dinheiro. Faz sentido pra caralho essa frase, mas sei lá, me decepcionou um pouco isso. Acho que pra falar sobre a situação atual do Yu-Gi-Oh!, eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro, Era muito bom, muito legal, gostei muito de fazer conteúdo dele. Tem um jogo agora novo do card game do LoL, e eu não tenho nada aqui deles pra mostrar, mas gostaria de ter. Mas o Runeterra era legal, tá? Era muito legal, era muito bem feito, muito bonito, tudo era dublado. Era um puta jogo bom, tá? Gosto muito. Sempre vou elogiar Runeterra quando eu puder. Hearthstone, assim como jogos físicos. Hearthstone não joguei direito, não. Acho que eu joguei, tipo, baixei uma vez, joguei uma tarde e desinstalei depois. Sei lá. Como, por exemplo, o próprio Pokémon TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Mas a verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só você abrir o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi e do Faraó como protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam, seja a luta interna do Faraó pra se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo.
E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh! Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco Não posso dizer que era bom. gigantesco em dragões cibernéticos. E pra quem sabe mais sobre o meta do jogo, sabe também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. E pra mim, naquela época de 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das pessoas que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Mas antes de a gente continuar falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de VPN que eu já usei. Vou pular o ad, desculpa, tá, amigo? E pulamos o ad. Meu Deus. O ad é grande, hein? Que isso? Ele falou quantos minutos aqui de ad? Caraca. Precisa. Obrigado, Surfshark, e vai pro vídeo. Pô, nunca fiz uma publi pro Surfshark, hein? Chama nós. O que realmente aconteceu? Tá, deixa ele falar. Quando eu tento pensar onde que Yu-Gi-Oh! Errou, eu sempre gosto de dividir em duas partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG, ou seja, o jogo de cartinha de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente entre os jogadores mais antigos, de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro ponto discutido é quase... Eu concordo, eu acho que o GX é muito ruim, tá? O GX eu até colocaria do outro lado. E o Vrains, eu acho que ele é um bom anime, tá? Eu vi pouco dele, tá? Vi só os primeiros episódios, mas ele me cativou. Eu colocaria o Vrains aqui mais pro outro lado, tá? Mas entendo que cada um tem uma abordagem diferente. O Zeal, né? O Zexal, ele... A intenção dele era cativar um público mais jovem do próprio Yu-Gi-Oh! Mesmo, sabe? Aparentemente, pelo que eu entendo, sabe? Tentar fazer uma coisa mais... Não sei se era agora não sei se era o Zexal ou o Arc 5 que tentou ser uma coisa... Não um tico, tipo assim, quando eu falo infantil, não é uma criança de 8 anos histérica, tá, gente? É só um pouco mais ali jovem, né? Enquanto o Yu-Gi-Oh!, o DM, o Darkseid, 5Gs e o Vrains, ele tem uma estética ali, uma pegada, né? Do adolescente, né? Ou da criança que se acha adolescente, sabe? Fez 12 anos, 14 anos e tá chato pra caralho, tá ligado? É isso. Sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em... No geral, o Yu-Gi-Oh! Pra vender cartinha, então nenhuma das histórias também são milaborantes, tá? Se você pode gostar, tá ligado? Eu gosto de Sucker Punch, que é um filme que muita gente acha o ápice da merda do Zack Snyder. Mas eu me amarro em Sucker Punch. Acho um filme muito legal, muito maneiro. E, esteticamente, também gosto da história, tá? Baby Doll, o nome da personagem principal. Eu tinha um pôster desse filme ainda. Acho muito legal. Mas é uma merda. E tá tudo bem. Vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. As temporadas... Caraca, as temporadas são todas notas baixas ali, ó. 7 e pouco, 7. Nenhuma nota 10, né? Não, o 5Gs é 7,46 nesse site. O Duel Monsters é 7,49. Aí tem Yu-Gi-Oh! De novo, 7,24. Ah, aquele é o Yu-Gi-Oh! 0. Aí tem As novas tendem a ter... O GX 7,21, caraca. Mano, eu acho o GX muito ruim, desculpa. Mas aí entra aquela questão também do gosto, né? O Range 6.69, doideira. Caraca. 50 mil votos eu acho que eu entendi, né? Notas menores do que as antigas. Darkseid tem 7.51. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito... Boa, obrigado. Esse é um cara... É porque tem muita gente que faz vídeo de Yu-Gi-Oh! E teve a experiência do Yu-Gi-Oh! Lá na Carta Pirata. Esse cara não, então tá bem legal o vídeo dele, tá? Forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E é nesse ponto que as coisas importam pra mim. As batalhas. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh! Tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam em uma batalha. Era sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa... O protagonista do Vrains, inclusive, ele é o primeiro protagonista que nunca perdeu uma batalha. Todos os outros perderam alguma partida. Sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Funciona. Mas a gente parar pra pensar, se a gente pegar o Goku. O Goku ganhou de todo mundo. Entendeu? Ele perdeu pontualmente, né? Quantas batalhas o Goku teve, tá ligado?
sei lá, até pegar o dragão. Vamos falar do Z, né? O Z, ele começa perdendo pro Raditz, de certa forma, se sacrificando do Raditz. Aí ele vem, sacode o Nappa, passa um sufoco com o Vegeta, mas de certa forma ganha. Depois ele ganha do Freeza se sacrificando, em aspas. Depois vem os androides, o Cell, o Goku passa um perrengue, né? Foi um péssimo exemplo, Caraca, eu nunca parei pra pensar que o Goku passa um perrengue pra vencer os outros. E perde algumas vezes, né? Aí deixa quieto. Mas no geral, os protagonistas, é protagonista, né? Mas também acho que, tipo assim, o cara não perder um duelo é foda, tá ligado? Se Zexal fosse dublado e passasse na TV Globinho, ia ter muita gente pagando pau, mas nostalgia é foda. Então, isso é nostalgia mesmo. Isso geraria nostalgia com a galera do Zexal, o Macaco Loiro 1, 2, 3. Entendeu? Isso geraria nostalgia. Entendeu? Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia, já deu, né? Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa, ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas é do protagonista contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível pra bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Porém, a solução milagrosa que o roteiro encontrou pra forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim, magicamente, transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia. O cara trapaceou então, né? Até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. Soa preguiçoso. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. Mas... Era engraçado e inesperado, né? Mas era plausível dentro da parada, mas a carta se transmutar é um pouco mais exagerado mesmo. a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem O cara é bem informado, tá? O vídeo dele é bom. diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. O segundo problema é o foco etário do anime. Porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. O Yu-Gi-Oh! Arc V, o V-Reigns e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami pra atingir um público-alvo mais novo. As tramas foram feitas... O Vrains eu discordo um pouco, mas tudo bem. Eu precisaria parar pra ver. O Vrains é um que eu tenho vontade de assistir. Até porque ele foi dublado quase tudo, ou tudo, né? Pelo menos a primeira temporada tá dublado. Tem que botar... Ô, Crunchyroll, bota Yu-Gi-Oh! Vrains dublado aí com vocês, pô, seria legal. Para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais pra eles. Porém, sendo bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que os Jovens Titãs fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto disso. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas. E normalmente não veria um anime do final dos anos 90. Isso é verdade. Eu botei pro meu filho ver Yu-Gi-Oh! E ele achou meio assim... Acho que a estética não tem como, né? Fica uma parada velha passando na TV e ele fala, pô, tu fica parecendo um baita de um tiozão chato. Ah, vamos ver isso aqui que era bom. Não, tem que ter uma parada que seja uma versão mais nova, né? Para a geração atual, isso de fato tem que ter. Mas uma coisa inegável, o anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais para o que realmente importa pra Konami, que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria, e é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo, lá no final dos anos... Isso é um ponto, verdade, isso é um ótimo ponto. Nos 90, você tinha criaturas de efeito, cartas de magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era fácil aprender a jogar o jogo, era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX, o foco foram as fusões, em 5Ds trocaram pros Synchros, em Zexal, os monstros... Ele ilustrou errado ali, mas tudo bem. XYZ, Arc V, os pêndulos, V-Reigns, os links, e você entendeu. As cartas que antes não Acho que foi o editor, né? O canal dele é grande, o editor que deve estar dando mole. Passavam de uma linha de texto, agora... O cara botou Link Vrains no Google, apareceu essa carta e botou, com certeza, porque o nome da carta é Link into the Vrains, mas tudo bem. Eram quase mini-bíblias. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média... É melhor um vídeo com esses erros e muito bem narrado e escrito do que uns vídeos
com os roteiros meio rasos que a gente andou vendo. E. Bem, o que é esse aí, usuário do Red? letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente Era só explicar o bagulho, tá ligado? necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre cartas de duelo? Como é que eu faço? Eu mostro um guia de 55 páginas pra ele ler? Cara, é isso que me pega muito do Pokémon. No Pokémon, eu consigo parar pra todo mundo que tá vendo aqui agora e explicar como funciona o jogo e você começar a jogar. Porém, a complexibilidade dele, assim como qualquer outro jogo, tá? Vai ter a sua complexibilidade. Só que o Yu-Gi-Oh! Escalona absurdamente, sabe? O básico do Yu-Gi-Oh! Já é muita coisa, sabe? Tipo, não dá pra ensinar Yu-Gi-Oh! Numa tarde e o cara conseguir jogar uma outra partida sem alguém ajudando, sabe? Tem que tá... É uma coisa que eu já falei, o Yu-Gi-Oh! O cara tem que ter muita vontade em aprender, sabe? Muita vontade em aprender. E eu conheço gente, tá? Gente que joga Yu-Gi-Oh! Constantemente e às vezes não sabe das regras todas não, tá ligado? Eu tenho um colega meu, entendeu? Que... ele falou assim, cara, olha, eu vou ser sincero, eu não sei todas as regras de pêndulo não, tá? Às vezes quando eu tô jogando contra alguém... é que o pêndulo é foda, o pêndulo é o mais absurdo, né? Tô querendo até os erros pra simplificar o negócio ali. Ele fala, cara, tem umas coisas assim que eu só confio, entendeu? E já vi, já jogando, os caras fazendo umas coisas diferentes ali nos pêndulos ali, eu fiquei quieto na minha, porque eu também não queria parecer que eu não sabia, tá ligado? É foda, pêndulo é complicado. Tá vendo? Só não faz sentido pra mim. O TCG. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. O Pokémon TCG não só conquistou muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem pra... Isso é de fato. As cartas são mais acessíveis, os prêmios nos torneios são, pelo menos na nossa região aqui, são... cara... pô, eu vou falar honestamente, cara... 10 vezes melhor? O top 16 ou é o top 32 de um regional ganhar $1.000 e 4 booster boxes? O top 1 de um regional de Yu-Gi-Oh! Não ganha isso. O top 1 do ICS de Yu-Gi-Oh! Não ganha isso, né? E, cara, é muito diferente você ganhar dinheiro, tá? Dinheiro aqui, do que você ganhar bagulho pra vender. Tem um pessoal que às vezes argumenta, mas no Yu-Gi-Oh! Dá uns itens colecionáveis que também vale muito a pena e tal. Mas, irmão, vender essas porra é uma merda. É uma merda, é uma merda, tá? Desculpa. Vai vender troço, é chato, é uma merda. É uma merda. Só quem já teve e tentou vender, tá? Sabe quanto que é. Aí você fica falando, o pessoal aí paga 10 mil nisso. Aí no final tu vende por 3 mil e olha lá. Entendeu? É foda, é foda. E vender bagulho é desgastante. Dinheiro na mão, cartinha no chão. Pra não falar outra coisa. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso pra montar um deck, como pra conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as cartas EX, as cartas VMAX, ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas isso é cíclico e é muito legal, entendeu? As cartas Terra jogam, as cartas EX jogam, mas acho que os VMAX acho que não estão jogando mais, entendeu? Mas de qualquer forma é rotacional, tem mecânicas anteriores também que não funcionam mais, isso é mega interessante. Você não tem a obrigação. No Yu-Gi-Oh, cara, cartas lançadas em 99, 98 são válidas. Isso é mega absurdo. Eu hoje entendo pra caralho a questão da rotação, sabe? Eu acho que a rotação é uma parada que faz o jogo ficar dinâmico, faz o jogo ficar lógico e com muitas coisas, né? E a rotação é uma coisa que tá lá. Você, beleza, vou comprar o deck mais velho porque ele é bom? Pô, irmão, vai rotacionar. Então saiba das consequências disso, sabe? No Yu-Gi-Oh tem a banlist, né? Você gasta R$5.000 pra montar um deck, aí tem um torneio, o deck se destaca, aí com o nome da banlist, seu deck de R$5.000 passa a valer 2 mil. Aí você comprar um outro deck de R$5.000, que depois vai fazer isso também. Por aí vai. Enfim,
Vamos seguir o vídeo aqui. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De verdade, eu já vi muita gente que reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não... E não é tão bobo e simples demais, pelo incrível que pareça, que a gente jogando aqui, até dentro do próprio Pocket, pequenos moles geram situações muito bizarras, sabe? Eu já tive essa opinião de que o Pokémon é um pouco bobo, um pouco simples, né? Porque a gente vem do Yu-Gi-Oh! Que é altamente complexo, mas quando chega no Pokémon, a gameplay é simples. Dá pra falar, mas não é bobo, não é bobo, não é bobo, não é bobo. Não é bom. Não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda essa barreira do aprendizado, você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa de ser estranhamente engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra Tá complicado continuar no Duel Links. ver que jogador consegue fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com uma mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Porém, isso tava se tornando tão apelão, cartas como a Ash Blossom ou o Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente pra negar essas Hand Traps. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon... Ele tá falando da rotação que eu falei. Eu tô achando... Cara, o vídeo desse cara é muito bom, tá? Muito bom. Muito legal ver alguém que... de fora do Yu-Gi-Oh!, que assim, aparentemente de fora do Yu-Gi-Oh!, porque ele falou que jogou e tal, voltou a jogar inclusive nos últimos 2 anos, 3 anos agora, que esse vídeo já tem 1 ano, falar tão bem, sabe? E falar coisas assim, que muitas vezes você vê uns canais abordando Yu-Gi-Oh! De uma forma muito rasa. E ele tá sendo muito bom aqui, muito legal. TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas, o que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas. É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha pra banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também... Verdade, nem Uno é jogo de bobo, né? Nem o card game do Uno é jogo de bobo. Bem cartas clássicas, cartas nostálgicas pra muitas pessoas. Então cartas clássicas e boas são jogadas pra fora por serem apelonas demais, pote da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! Consegue entender esse ponto. Mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem. Como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais... atual. Mas ainda assim tem um grande terceiro problema. Yu-Gi-Oh!, pelo menos por aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. E, pô, eu tava aqui na ponta da minha língua, falando, ele não vai falar do preço, vai terminar o vídeo sem falar do preço, e o preço é um bagulho que pra mim é um dos grandes problemas de Yu-Gi-Oh! A gente deu um valor aqui, né, tu gastou 5 mil reais pra montar um deck, tá ligado? E isso é real, competitivamente falando, tá? E enfim, e no Pokémon ele até falou, o exemplo das cartas Full Art, mas é a mesma carta, é igual a gente no Pocket, né, que tem lá o professor 2 estrelas, que foi um surto ali, tentar pegar ele e tal, sei lá o quê. Mas ele é igual o professor que custa 1 ticket na loja e tu ganha 5 tickets por dia, sabe? Sem fazer nada no jogo direito, tu ganha 5 tickets por dia. Então, o professor é literalmente uma carta que custa 0 esforço, mas que também tem a versão dele que custa, sei lá, 50 reais aí no mercado paralelo, tá ligado?
Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços. Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. Tá escrito a parte errada ali, inclusive, tá? E se você quiser montar qualquer deck... E esse booster tá barato, tá? Acho que geralmente é 30, 35 reais um booster de Yu-Gi-Oh! Eu acho, se eu não estiver enganado, aquele booster ele é um pouco caro, porque aquele booster, inclusive, é um pouco antigo. Um booster avulso... E deve ser de fundo de prateleira, sabe? Uma coleção que não tem hype e tudo mais. Qualquer vai te custar mais de R$20. E se você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de 600 a R$1.000. E, pô... 600 a R$1.000, acho que você tá vendo. Ok, tá. Não vou falar muito não, né? $200, pode ser que eu tenha exagerado um pouco. Mas poxa, isso não é viável. Então, assim, no final do dia, dá pra entender porque... Tem eu aqui do nada! Ok. Seu João odeia invocação pêndulo. Tem eu aqui, que isso? É maneiro. Fica um salve, meu querido. Ai. Muitas pessoas têm receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Eu não sabia que tinha no vídeo, eu não vi esse vídeo há um ano atrás lá, maneiro. Claro que se você pretende ter como um hobby uma... Seu João é incrível também, fica um salve aí pra ele aí, jogador lendário de Yu-Gi-Oh! Muito legal. Maneiro que a Devi fez uma homenagem pra ele, acho que no Regional do Rio do ano passado. Inclusive, traga eventos pro Rio de Janeiro, ô Devi. Pô, sai do eixo São Paulo, pô, só faz São Paulo, São Paulo, São Paulo, viaja o mundo. Pô. O Pokémon teve regional no Ceará, mané, foi maneiro. Eu não fui, mas foi maneiro, legal ter. O Brasil não é só São Paulo, pô. Coleção de cartas, não em Manaus tem uma galera do caralho que joga Yu-Gi-Oh! Importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas... na real... basicamente o Pokémon é um card game muito barato. Os outros card games são caros, tá ligado? Muito por conta que o Pokémon é produzido no Brasil, então o preço dele é barato. O que torna acessível e é uma coisa que todo mundo gosta, tem anime passando na TV a cabo o tempo todo, então tem na Netflix um monte de filme deles, então todas as crianças gostam de Pokémon, os adultos também, então é muito fácil. Então é muito lógico ele ser barato, né? Tem várias questões de como ele é barato no Brasil e tudo mais e tal. Mas os outros card games é o padrão deles serem caros, né? É o problema da importação, né? Acho que Yu-Gi-Oh! Potencialmente poderia ser produzido no Brasil, tá? E já foi produzido no Brasil, só que deu uma merda, só que essa é outra história. Deixa eu voltar o vídeo dele pra gente terminar. Que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas antes R$8 num booster do que, sei lá, 26. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh, né? Não. Eu tô achando você um cara muito lúdico e incrivelmente informado sobre Yu-Gi-Oh! Eu não sei se a galera caiu em cima desse vídeo e tal e tudo mais, mas é um excelente vídeo sobre fazendo um paralelo da sua experiência com a realidade do Yu-Gi-Oh! E muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu gosto quando eu vejo um vídeo feito por uma pessoa inteligente, desculpa. Não é desculpa, mas eu gosto, é maneiro. O cara foi lúdico aqui em muitas coisas e isso é maravilhoso. Em tudo, na verdade. Teve alguma coisa que eu discordei, não lembro o que era, mas tudo bem. Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, na verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yu-Gi-Oh! Ele ali? Eu não sei de quem é. Eu nunca vi esses vídeos, sabe? Esses vídeos do Yu-Gi-Oh! Tem uns vídeos antigaços do Yu-Gi-Oh! Do começo do YouTube, de uns caras zoando, fazendo as partidas do Yu-Gi-Oh! E tal. Tem até um maluco que é meio emo. E... eu nunca vi esses vídeos, acredita? Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh! Foi a primeira opção e eu sempre me diverti muito com ela. Falo pra vocês uma curiosidade, sempre quando eu comprei um celular novo, eu sempre procurei um jogo do Yu-Gi-Oh! Pra baixar e jogar. Foi assim por muito tempo. Até que eu fui pro... até que saiu o Duel Links, né? Que foi tipo assim, de fato... o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Já lançado. Desculpa, pessoal do Master Duel. E é por isso que me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo, mas aqui,
Se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo um trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Ah, que legal o Tio Sam. O Tio Sam tava conversando com ele, eu também gosto das latas. Eu comprei as 3 latas desse ano do Yu-Gi-Oh! E fiz unboxing aqui, no meu canal principal, na real. Elas estão em algum lugar no cenário. Estão ali, no canto. Estão fora de tela, desculpa. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não... E o Tio Sam me falou também a mesma coisa. Eu também, cara, sempre compro as latas. Mas eu não sabia que tinha gravado a do ano passado, eu vi só ele gravando a desse ano. esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo. Sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000, e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E, ok, talvez isso nunca mais... Eu ainda acho que é mais provável a Pokémon Company lançar um anime de Pokémon, mesmo que seja um anime meio B, do card game. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse nos próximos, sei lá, 5 anos. Do que a Konami tomar uma decisão tentando popularizar o Yu-Gi-Oh! Nos próximos 5 anos. Eu espero muito mais a Pokémon Company fazendo um anime de Pokémon sobre o card game do que, sei lá, tentando reviver a franquia através do Yugi, por exemplo, sabe? mais aconteça. Mas eu também acho que não custa nada sonhar. Não custa nada sonhar. Eu realmente gosto do Yu-Gi-Oh! Todos nós. Quero mesmo, brincadeira à parte, obrigado por assistir. Cara, vídeo muito legal. Gostei demais, tá? Demais mesmo desse vídeo. Fico até triste de não ter visto ele antes. Peraí. Fico até triste de não ter visto ele antes, tá? Adoraria ter visto ele antes. Ó, ele tem ele anexou um negócio aqui, ó. Esse vídeo, acima de tudo, é uma conversa de fã. Eu sempre fui muito fã de Yu-Gi-Oh! E tudo que ele representou pra mim e para os meus amigos durante minha adolescência. Fosse a hora diabólica de ser um jogo de cartas meio errado, ou simplesmente um jogo Edge, um anime Edge para crianças que queriam se sentir mais velhas, isso é de fato. Sempre amei tantas histórias bobas quanto os developers não. A gente vê que atualmente as pessoas mais novas não veem construído esse mesmo apego que eu construí, me deixa muito triste. Menos pessoas veem as novas temporadas, menos pessoas, principalmente as crianças, tentam jogar o jogo. E eu tentei entender o porquê desse afastamento construído com o tempo. Cara, muito legal, cara, muito legal mesmo. É uma pena, né, cara? Uma pena. E... é porque é foda chover no molhado, porque eu já falei isso 500 milhões de vezes e nunca vai mudar, né? As decisões do Yu-Gi-Oh! Parecem muito erradas no sentido administrativo mesmo, sabe? São ideias tomadas pelo executivo que descaralham tudo, sabe? E eu parei de produzir conteúdo de Yu-Gi-Oh! Ali, né? Duel Links todo dia, meu Deus do céu! Parei porque, cara, cansou, sabe? Tipo, cansou muitas coisas, muitas frustrações, muitas decepções. O banimento, claro, também. Mas mesmo com o banimento, eu ainda fiquei mais de 1 ano produzindo conteúdo, né? Muita gente falou até, cara, isso é maluquice. Mas eu gosto, o que eu posso fazer? Até que eu falei, cara, gosto do Pocket também, isso aqui é maneiro pra caralho, né? E passei a gostar também do Pokémon Card Game. Eu tô que tem algumas coisas aqui, tem umas caixas pra abrir, tem uns negócios pra gravar também, meu Deus do céu. Mas tô aqui pra fazer um anúncio agora, que eu vou migrar de card game de novo. Card game do Hatsune Miku no canal todo dia agora. Brincadeiras à parte, o vídeo do cara é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Fico triste por não ter visto antes. Mas... é isso. Um dia volta pra Bandai. Quando voltar pra Bandai vai dar bom. Porque Digimon tem dado bom, Dragon Ball tem dado bom. Até Gundam tem seus elogios, né? E talvez esteja dando bom porque finalmente a Trindade deu uma rompida, né? Tipo, Magic teve alguns erros nos anos recentes, mas se reencontrou de certa forma através das collabs, né? Da Fortniteização. O Yu-Gi-Oh! Parece
tá tentando encontrar alguma coisa. Teve ações com o Neymar, mas... E aí, vai pagar o Neymar a cada 3 meses pra fazer alguma coisa e tentar vender mais cartinha? E vendeu mais cartinha, tá? Com o Neymar. Mas e aí? Qual é o futuro? O formato novo? O tal das cartas Full Art? Não sei. Não sei.